Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina que aborda o panorama do Antigo Testamento. Já falamos lá sobre o livro de Gênesis e agora começamos a abordar o livro de Êxodo. Na aula passada nós abordamos o livro de Êxodo até por volta lá do capítulo 18. E na aula de hoje nós vamos falar do livro de Êxodo, mas não mais do povo de Israel escravizado, como nós abordamos, surgimento e chamado de Moisés, as pragas e o povo sendo liberto ali do Egito. Mas nós vamos falar, eu dividi de duas formas. A primeira parte é abordar um pouco sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel, essa nação que começava a se estabelecer, né? Nação que tinha saído ali do Egito. E a segunda parte nós vamos falar sobre o lugar de adoração, que é o tabernáculo, que foi solicitado por Deus que fosse construído e que vai seguir o povo por boa parte ali na sua trajetória no deserto. A primeira parte, ela é importante porque lá no capítulo 19, por praticamente todo o capítulo 19, vai abordar a preparação do povo para o encontro com Deus. Qual encontro que foi esse? Esse encontro com Deus foi o encontro da própria aliança que Deus fez com o povo de Israel. Aliança que vai ser sacramentada com os famosos 10 mandamentos, né, que nós também chamamos de lei moral. Os 10 mandamentos resumem bastante a lei moral. Por diversas vezes é comum ser dividida a lei de 3 formas: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Alguns estudiosos fazem outras divisões, mas as 3 divisões mais comuns são essas que eu abordei para vocês: as leis civis, que dizem mais respeito ao código de conduta, né, das pessoas ali, do povo de Israel. A lei moral já é uma lei que envolve muito o relacionamento do povo para com Deus e do homem também para com o outro, né, a relação para com o próximo. Já a lei cerimonial, ela diz muito respeito à questão ritualística, então é uma lei muito relacionada às vezes a questões de purificação do corpo, a questão relacionada a momentos que o homem é considerado impuro, momentos que o homem não é considerado impuro, dentre outras questões. O que tem de mais importante nessa parte, que eu vou dividir a primeira parte, que a gente fala que é a aliança com Deus, que vai até por volta do capítulo 24, é o famoso decálogo ou 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são famosos, né? Nós não vamos abordar cada um dos itens desses 10 mandamentos, porque não é tão importante para o nosso panorama, porque, como eu já havia falado para vocês, no panorama a gente não estuda cada livro do Antigo Testamento e tampouco não estudamos cada conceito e contexto teológico, mas é de forma panorâmica, resumida, os principais acontecimentos que ocorreram ali dentro daquele livro. E falando especificamente do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, o que nós vamos ter? A parte do decálogo, ela pega a maior parte do capítulo 20 do livro de Êxodo. Vai pegar os primeiros 17 versículos, mas logo depois, a partir do versículo 18, isso indo até o capítulo 23, no versículo 33, virão algumas ordenanças exclusivas para Israel. Então, quando nós falamos sobre a lei moral, meio que resumindo essa lei moral nos 10 mandamentos, aquilo que o povo de Israel deveria seguir não se apoiava apenas, não se restringia apenas aos 10 mandamentos. É muito fácil de entender isso, e vocês vão perceber isso com maior clareza, quando nós falarmos sobre o livro de Levíticos, no panorama do livro de Levíticos, né? Porque o livro de Levíticos é um livro que traz abordagens de leis que deveriam ser seguidas. É fato que dá um enfoque muito grande em leis que os sacerdotes deveriam seguir também, um enfoque maior, mas ainda assim existem muitas leis que são trazidas para o povo de Israel, e aí existem divisões e aplicações dessas leis que nós vamos falar na aula sobre o panorama do Antigo Testamento, com foco no livro de Levíticos. Depois que vieram essas ordenanças mais específicas ali para o povo de Israel, o povo de Israel é uma história famosa, né? Quando Moisés desce do monte com a tábua da lei, a primeira tábua da lei, o povo estava adorando lá o bezerro de ouro, né? Isso é retratado em filmes, em desenhos, em fotografias.
É muito falado sobre isso. Não vamos entrar também na questão da análise da simbologia por trás disso. Falando em simbologia, trouxe até um livro para indicar. Acho que tem algumas aulas que eu não indico o livro. E segue a indicação desse livro. Introdução ao estudo da tipologia bíblica. O Antigo Testamento é repleto de simbologias, é repleto de formas que aparecem ali e que ficam às vezes um pouco obscurecidas, né, com significados um pouco complicados de entender. Então é necessário nós entendermos sobre tipologia bíblica, qual o significado de um símbolo, qual o significado de um determinado item, objeto, qual o significado de uma ação que ocorre no Antigo Testamento. No caso da teologia cristã, quando que aquela ocorrência aponta para Cristo, tipifica Cristo. É muito comum falarmos que existem no Antigo Testamento vários tipos de Cristos, né? Porque estamos falando de personalidades que na vida que viveram ali, na maneira como foi o desenrolar dos fatos ali na sua vida, tipificavam a figura de Cristo. José é um deles, Noé é outro, Adão é outro, Abraão, dentre vários outros que são considerados como tipos de Cristo no Antigo Testamento. Depois que o povo erra e adora ali o bezerro de ouro, um falso Deus, né, uma imagem, e isso acontece e meio que demonstra o porquê que várias leis lá em Levíticos vão ser ratificadas, vão ser criadas, porque o povo passa a copiar aquilo que eles visualizavam naqueles povos, naquela região em direção à Palestina, naqueles povos que estavam na região de Canaã, naqueles povos tanto cananitas quanto outros povos que viviam ali. Por isso que muitas leis que Deus vai trazer, elas têm como foco fazer com que o povo de Israel seja santo, mas o santo ali é no sentido expresso da palavra mesmo, quer ser um povo separado daqueles demais povos. Por isso que Israel é um povo escolhido para ser diferente dentre os povos que existiam ali e que estavam em torno, né, do povo de Israel. E aí depois a gente já entra no capítulo 24, que aí vai fechar até o capítulo 40, né, até o último capítulo do livro de Gênesis, e é como nós vamos fechar a abordagem desse panorama de Êxodo nessa nossa aula, que é falando sobre o desejo de Deus e também ali o impulsionar de Deus para um lugar para adoração. Esse lugar para adoração em Êxodo vai ser o tabernáculo. E aí falando de tipologia bíblica, né, que é bem interessante, que é bem importante, quando a gente fala sobre o tabernáculo, que é um lugar de adoração, mas que era um ambiente meio que nômade, porque o povo de Israel montava ali o seu acampamento, o tabernáculo ele tinha que se movimentar junto com o povo, quando esse tabernáculo fosse construído, fosse erigido, então não era fixo, não era um ponto de adoração fixo, não era um ponto de adoração que era levado junto com o povo. Vai vir também algo que tem uma tipologia muito forte no Antigo Testamento, que é a construção da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando ela vai ser construída, ela vai ter uma tipologia muito grande ali, vai ter um significado muito forte, tanto que vai levar em si objetos que representam muito o que o povo passou nesse período do Êxodo, nesse período que Deus esteve com eles. Tanto quanto quando se coloca lá a vara de Arão que floresceu, quando se coloca a tábua, né, com os mandamentos, quando se coloca lá um pouco do maná que Deus fez com que no deserto o povo fosse servido ali diariamente, constantemente, era para tipificar e era para mostrar aquilo que o povo viveu. Tanto que a festa dos tabernáculos, que é comemorada pelos judeus, ela tem um significado muito próximo disso. O quanto que Deus guardou o povo de Israel ali no deserto. É interessante um verbo que ocorre lá na língua grega, quando vai falar sobre a maneira como Cristo viveu entre nós, que muitos dizem que Cristo tabernaculou entre nós, né? Olha o quanto que a tipologia do Antigo Testamento ela é importante, porque muitas coisas, para quem é cristão, muitas coisas vão apontar na teologia cristã para
Cristo. E o que mais que tem de importante, indo até lá o finalzinho do capítulo 40, eu anotei aqui para destacar, que é os versículos que falam sobre a idolatria e o julgamento, né, do povo de Israel. Então, do capítulo 32 ao 34, vai falar sobre os momentos onde o povo de Israel estava se voltando para uma idolatria. E é interessante porque toda idolatria do povo de Israel está relacionada a muita coisa que eles vivenciavam e eram influenciados por povos que estavam juntos deles ali no caminho de Canaã ou na região de Canaã, porque esses povos tinham costumes totalmente pagãos se comparados aos costumes que Deus buscava que o povo de Israel viesse a ter. Então, quando fala sobre ser santo, era para o povo ser separado. A ideia era que o povo tivesse costumes pautados naquilo que Deus queria que eles tivessem, que eram costumes contrários aos costumes dos povos que estavam ali próximos a Israel. Fecha com a construção do tabernáculo lá do capítulo 35 até o capítulo 40 em seu versículo 38. Então o livro de Êxodo é um livro amplo, um livro complexo, né? Porque ele vai muitas vezes aparecer como uma narrativa histórica, mas vai também a partir desse capítulo 19 até pertinho do final ter uma noção e um panorama muito próximo de uma narrativa de lei, que é o que justifica, né, ele se encontrar dentro dos 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento e ser considerado um dos livros da lei. Mas na nossa próxima aula nós vamos falar sobre um livro que ele é estritamente legislativo, né? Não é à toa que chama-se Levítico, por mais que Levítico seja uma referência a tribo de Levi, mas também Levítico vai ser uma referência às leis que Deus instituiu para uma nação que ele queria que fosse uma nação santa. Então, leis santas para uma nação santa é o tema da nossa próxima aula do Panorama do Antigo Testamento. Aguardo vocês.